Teorema Fundamental do Cálculo. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de relacionar o cálculo de integrais definidas ao cálculo de integrais indefinidas, calcular integrais definidas por meio de antiderivadas, determinar o ponto x asterisco enunciado no teorema do valor médio para integrais e de calcular integrais definidas por substituição. Muito bem. Para que a gente motive a ideia e a aplicabilidade do teorema fundamental do cálculo, vamos considerar que a de x seja uma função que forneça o valor da área entre a e x e a curva y igual a f de x. Então, essa área que está representada aqui em amarelo. Muito bem. Se o comprimento do segmento que vai de A até x tiver um acréscimo ΔX, logicamente a área terá um aumento ΔA. Para uma variação ΔX, teremos uma variação ΔA. Bom, consideremos os valores mínimo e máximo da função f de x no intervalo de x a ΔX, que nós vamos chamar de f de m minúsculo para o valor mínimo e f maiúsculo para o valor máximo. Bom, se nós considerarmos o valor f minúsculo, tá? O valor mínimo de f de x, então o acréscimo vai ser um retângulo com largura ΔX e altura fm minúsculo. Logo, a área desse retângulo vai ser fm vezes ΔX. A área real é essa área que está apresentada aqui, né? É a área ΔA. E se nós considerarmos o valor de f maiúsculo, né? Esse retângulo vai exceder um pouco, né, a curva, e a área vai ser dada por f de m maiúsculo vezes ΔX. Bom, se nós analisarmos, né, essa primeira área, considerando f minúsculo, é menor do que ΔA. E, por sua vez, essa área ΔA é menor do que a área com o produto de f maiúsculo por ΔX. Né? Então, estamos representando aqui na igualdade. Se nós dividirmos todos os termos da igualdade por ΔX, nós ficaremos com essa desigualdade. E se calcularmos o limite de todas essas funções com ΔX tendendo a zero, qual a conclusão que nós chegaremos? A conclusão é que o limite de f de m minúsculo com ΔX tendendo a zero é igual ao próprio f de x. O limite de ΔA sobre ΔX com ΔX tendendo a zero é nada mais, nada menos que a derivada de a em relação a x. E o limite de f de m maiúsculo com ΔX tendendo a zero é igual ao próprio f de x. Bom, pelo teorema do confronto, logo podemos concluir que a derivada de a em relação a x é igual a f de x. Muito bem. Se nós integrarmos a linha de x, né, a derivada de a, nós também temos que integrar f de x. F de x tem uma primitiva f maiúsculo e a integral de a' é a própria a de x. Né? Lembrando que a integração é uma operação inversa da derivação. Né? Uma vez que nós derivamos a, né, a integral de a' tem que ser o próprio a. Muito bem. Então, o que é que nós temos? Nós temos que a área de x, né, a área que a gente discutiu anteriormente, ela é igual à primitiva de f de x mais uma constante. Se nós substituirmos o próprio a nessa função área, né, isso vai ser igual a f de a, f maiúsculo de a mais c. Mas, pelas propriedades da integral definida, nós sabemos que essa área de a minúscula é inexistente, né, porque vai formar um segmento apenas, não vai formar área. Então, é igual a zero. Resolvendo essa equação, isolando c, nós vamos ter que c igual a menos f de a. Agora, se nós voltarmos, né, a essa última relação que nós obtivemos com a integração, a de x vai ser igual a f de x menos f de a, visto que c é igual a menos f de a. Substituindo b no lugar de x, né,
Então, a área de A até B, A de B, é igual ao quê? A integral definida de A até B de f de x dx, que é f maiúsculo de B menos f maiúsculo de A. Ou seja, né, quando nós queremos calcular uma integral definida de A até B de f de x dx, basta obter a primitiva de f de x e substituir o limite superior na primitiva menos o resultado da substituição do limite inferior na primitiva. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Para a gente compreender melhor esse conceito, vamos resolver alguns exemplos. A integral de 2 até 4 de x dx. Bem, a integral de x dx, a primitiva, é x ao quadrado sobre 2. Como é definida, nós vamos colocar essa barra indicando que esses limites de integração devem ser aplicados. Primeiro, a gente substitui o limite superior, no caso f de b, menos a substituição do limite inferior, f de a. Então, resolvendo essa expressão, o resultado vai ser 6. A área é 6. Se você fizer a fórmula do trapézio, você vai constatar a veracidade desse resultado. No caso do exemplo 2, é a integral de menos 1 a 2 de x mais 3 dx. A primitiva de x mais 3 é x ao quadrado sobre 2 mais 3x. E aqui nós mantemos a aplicabilidade dos limites de integração. Primeiro nós substituímos o limite superior menos a substituição do limite inferior. A resolução dessa operação é 21 meios. No exemplo 3, nós vamos encontrar a área sobre a curva y igual a f de x no intervalo de 0 a π sobre 2. Muito bem, é essa área que está expressa aqui por meio dessa figura. Então, a área vai ser a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de x dx. A integral de cosseno de x é seno de x, então ela está definida de 0 a π sobre 2. Aplicamos π sobre 2, depois aplicamos 0. O resultado é 1. Agora, o que se pode afirmar do valor da integral de 0 a π de cosseno de x dx? Muito bem, veja que nós temos duas áreas formadas, né, ao longo desse intervalo. Uma área acima do eixo x e outra abaixo. Bom, nós resolvendo, vamos encontrar o seguinte resultado. Né? A integral do cosseno de x dx é seno de x. Aí nós vamos ter seno de π menos seno de 0. Sabemos que seno de π é igual a 0 e que seno de 0 é 0. Ora, a integral deu 0. Né? Então, a área deu 0. É porque esse é o conceito de área líquida com sinal que nós abordamos na aula anterior. De maneira que, se nós desejarmos calcular a área real, nós precisamos calcular a área do módulo, a integral do módulo de f de x dx. Né? Ou seja, essa área que tem sinal negativo, nós alteramos o sinal e somamos com a outra área. Teorema do valor médio para integrais. Se f for uma função contínua em um intervalo fechado que vai de a até b, então existe pelo menos um ponto x asterisco em AB, tal que a integral de a até b de f de x dx seja f de x asterisco que multiplica b menos a. Então, aqui nós temos uma figura que ilustra essa situação. Né? Aqui a gente tem uma curva y igual a f de x, a área abaixo dela, o valor mínimo, né, de m, valor mínimo da função, e o valor máximo, que é m maiúsculo. Bom, existe um x asterisco, que é intermediário, né, de forma que se nós calculássemos a área desse retângulo, seria igual à área, né, expressa aqui pela curva, pela função, né, entre a função e o eixo x. Por exemplo, a integral de x ao quadrado dx no intervalo de 1 até 4 é igual a 21. Né? Agora, se nós imaginarmos o teorema do valor médio como sendo o produto de f de x asterisco por 4 menos 1, que são os intervalos, o que nós vamos ter? Como a função é x ao quadrado, x asterisco ao quadrado, né, está aqui, vezes 4 menos 1.
4 menos 1, 3. Então, nós temos 3 vezes x asterisco ao quadrado. Como o resultado da integral é 21, então 21 é igual a 3 vezes x asterisco ao quadrado. X asterisco vai ser raiz de 7. Né? Como essa área está acima, então é raiz de 7. Aproximadamente 2,65. Bom, agora nós temos, né, uma situação que é a integração definida quando se precisa fazer a substituição de variáveis. Existem duas maneiras de se resolver, né, integrais com substituição, integrais definidas por substituição. A primeira é simplesmente encontrando a primitiva, pelo método da substituição, e depois aplicando o teorema fundamental do cálculo. E a segunda é a de que, no momento da substituição das variáveis, também fazer uma conversão dos intervalos para a nova variável. Então, nós vamos resolver exemplos pelos dois métodos, mas é importante salientar que, independente da escolha, né, dessas maneiras de resolução, o resultado é sempre o mesmo. Muito bem, o exemplo aqui é a integral de 0 a 2 de x vezes x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Bom, por substituição, nós resolvemos a integral, chegamos na primitiva, né? E depois disso nós aplicamos o intervalo de 0 a 2, o que vai me resultar em 78. Agora, um segundo passo seria, né, substituir as variáveis também. Então, no momento em que eu atribuo u para x ao quadrado mais 1, o que eu faço? Se o x for igual a 0, u vai ser igual ao quê? A 0 ao quadrado mais 1. U é igual a 1. Se x é igual a 2, u vai ser 2 ao quadrado mais 1, que é 5. Assim, né, a integral, a nova integral, vai estar definida de 1 até 5. E dessa maneira, né, nós resolvemos a integral com a nova variável u e aplicamos esses limites. Nós não voltamos na variável x e chegamos ao mesmo resultado. E dessa maneira, nós encerramos essa videoaula abordando esses teoremas importantes, essa parte importante da integração definida.